Pessoal, tudo bom? Então, nós vamos apresentar aqui hoje o relatório do grupo 2 para o ensaio de flambagem aqui no Laboratório de Estruturas Aeroespaciais. Nós somos o grupo 2, formado pela Bruna Mara, por mim, Lucas Mendes, e pelo Pedro Rezende. Então, o objetivo nosso aqui foi verificar a influência do comprimento da coluna, do módulo de elasticidade e das condições de apoio no valor da carga crítica de flambagem de uma coluna. Aqui na nossa metodologia, os materiais foram basicamente uma máquina para o teste de flambagem, equivalente a esse aqui da figura 1, quatro corpos de prova de materiais diferentes, então até especificados aqui na tabela 1, né, fibra de vidro, uma fibra de carbono, um alumínio maior e um alumínio menor, menor em comprimento aqui, e um computador com software para tomada de dados desse ensaio. No método, claro, né, a gente no cenário atípico aí da pandemia do Covid-19, a gente pegou esses dados e a partir deles desenvolveu o relatório. Mas aí no ensaio, cada uma daquelas quatro barras da tabela 1, elas foram submetidas às seguintes condições aqui, né? Então as fibras de materiais compostos foram na bia apoiada, enquanto o alumínio, tanto maior quanto menor, eles foram na bia apoiada, na engastada de um lado e simplesmente apoiada do outro, e numa terceira condição aqui de que é a da bia engastada. E aí, em cada um dos casos, o seguinte procedimento foi seguido, né? Primeiro a coluna foi posicionada no equipamento, depois os apoios né, de cada condição ali foram aplicados, o sensor de carga foi tarado né, tarou-se o sensor de carga e por fim iniciou-se o ensaio e no instante em que a coluna flambava, a carga era de fato computada. E aí quais resultados que a gente teve aqui, né? É, tanto os resultados aqui para cada uma das condições, bi apoiada, simplesmente apoiada e a bin gastada para cada uma aqui dos quatro materiais, sabendo que das quatro barras, né? Sabendo que no caso da fibra de carbono e na fibra de vidro, a gente só teve aqui a condição bi apoiada. Vou discutir um pouco mais esses resultados aqui na sequência, comparando com a parte teórica. Então, assim, para a gente calcular primeiro essa carga crítica analítica do alumínio e depois comparar com esses valores que a gente obteve aqui no ensaio em si, a gente usou a equação de Euler, em que π é o π, né, o E é o módulo de elasticidade, o I é o momento de inércia, dado pela fórmula I de base vezes a altura ao cubo sobre 12, e o L é o comprimento efetivo. Ele é L para a condição biapoiada, ou seja, o comprimento mesmo da coluna, 70% desse comprimento para a condição engastada apoiada e 50% desse comprimento para a condição bem gastada, sendo L aí, né, o comprimento da coluna. E aí o módulo de elasticidade aqui para o alumínio são 69 gigapascal, e a gente obteve os seguintes valores, né, 33, 68, 133, 41, 83 e 163 aqui para o alumínio menor, e aí cada um dos casos que a gente tinha comentado anteriormente. E aqui o que interessa um pouco mais para a gente aqui é essa comparação, né, em que a gente tem os resultados analíticos, que a gente simplesmente pegou aqui dos calculados, né, a gente calculou na matemática, e tanto para o alumínio maior quanto para o alumínio menor. E aqui são os do ensaio, que a gente pegou nessa tabela aqui, ó. 35, 71 e 150, que a gente chegou aqui nesses valores. Quando a gente compara eles, assim, alguns pontos chamam a atenção, e a gente vai até entrar em mais detalhes nisso aqui na sequência, mas quando a gente tem um comprimento maior, que é o caso aqui do alumínio maior, como o comprimento é maior, a carga crítica é menor. Foi o que a gente observou aqui, tanto no caso do ensaio, quanto no caso dos resultados que a gente teve calculando analiticamente. E aí, à medida que você vai restringindo mais o movimento aqui, mudando da bia apoiada para bia engastada, o comprimento efetivo ele também vai diminuindo. Então, antes a gente estava falando do L em si, né, que ele estava embutido aqui no LE, que era o caso do alumínio maior e do menor. Só que para condições diferentes, você vai tendo aqui uma diminuição do comprimento efetivo e também um aumento da carga crítica, que a gente observou tanto aqui no ensaio quanto no cálculo analítico. E aí os erros, eles foram pequenos, claro, teve aqui na bingastada do maior e na biapoiada do menor ele foi um pouco maior, mas a gente acredita que são toleráveis aí dentro das condições de ensaio, principalmente nesses valores mais baixos. A gente vai discutir isso mais à frente aqui, mas vale destacar que já é um indício interessante de que a teoria está bem próxima aí do que a gente percebeu no ensaio. É isso, pessoal. E agora eu vou passar a palavra para o Pedro continuar. Bom, dando continuidade então, essa seção 4.3, a seção do cálculo de modificidade dos compósitos, e no caso aqui o que foi feito foi que foi pega aquela a equação de Euler, né, que é a expressão para carga crítica, foi isolado o modo de elasticidade, e aí com a carga crítica que foi medida, a gente consegue calcular esse módulo de elasticidade. Para o caso de compósitos, se essas
colunas, essas vigas que foram utilizadas no, nesse teste, se elas se encaixam nessa teoria clássica de placas laminadas, ou seja, se no caso as duas das dimensões dessa placa seria, né, são muito pequenas em relação à terceira, ela pode ser considerada uma coluna, né? Ela se comporta como uma coluna. Caso ela seja simétrica e tem várias outras condições, ele assume várias outras coisas para essa teoria de placas laminadas. Então tem várias condições e ele assume muitas coisas. Então, se essas condições forem verdadeiras no caso, e se as condições que foram assumidas forem aceitáveis, por exemplo, como essa condição de o problema ser tratado como unidimensional, e condição, por exemplo, de não ter tensão no plano, e outras, se isso tudo, se esse caso se encaixar, porque eu não sei, nós não sabemos, por exemplo, se é simétrico, né? Se é um laminado simétrico. Mas se encaixar, então você pode utilizar a expressão de Euler, a equação de Euler, desde que você substitua esse E, a módulo da velocidade, por esse EXX, que é esse módulo de velocidade específico aí, que é uma combinação entre vários dos elementos da matriz de rigidez do compósito, né? Então seria praticamente um módulo de velocidade efetivo aí do compósito, né? Algo nesse sentido. Aí você pode utilizar. Então, caso isso se aplique, esse módulo que foi calculado, esse de 32.07 GPa para fibra de vidro e 38.68 GPa para fibra de carbono, esses módulos seriam esses EXX aí, que seriam esses módulos de elasticidade efetivos aí, no caso, dos compósitos, né? Já em questão da influência do comprimento e das condições de apoio, o comprimento, como esperado, né, isso ocorreu, o maior comprimento leva a maiores deflexões, né? Então é esperado que para maiores comprimentos a placa, no caso a coluna, ela flambe com cargas menores, né? Porque com a mesma carga, por exemplo, uma coluna comprida e uma coluna curta, para a mesma carga você vai ter deflexões maiores na coluna mais comprida, né? Então isso vai fazer com que ela flambe com a carga menor do que a mais curta, que vai ter deflexões menores. Já a condição de apoio basicamente ela se comporta como um configurador desse comprimento efetivo, né? Porque, por exemplo, se você seleciona condições de apoio, por exemplo, de engastado nas duas extremidades, esse engaste força com que a derivada ali da deflexão na extremidade seja nula. Então, é esperado, e isso acontece, que os pontos próximos ali das extremidades não vão ter deflexões grandes, né? Então, não vão ter tensões grandes. Logo, se você tiver uma viga bem engastada, o comprimento efetivo dela vai ser muito menor do que o comprimento efetivo de uma viga biapoiada, mesmo que elas tenham o mesmo comprimento nominal lá. E isso vai fazer com que a BIM gastada demore mais a flambar. Isso se dá lá pelos coeficientes lá de comprimento efetivo. No caso da BIM gastada, esse coeficiente é de 0,5. Então você está elevando 0,5 ao quadrado, porque você está colocando ele ali. No caso, o comprimento efetivo para uma BIM gastada é metade do comprimento nominal. Então você vai estar colocando esse comprimento efetivo lá ao quadrado na parte de baixo da razão lá da expressão para carga crítica. Então esse 0,5 vai estar sendo elevado ao quadrado, ou seja, vai estar um coeficiente de 0,25 lá na parte de baixo da razão. Isso vai fazer com que a carga crítica seja 4 vezes maior do que seria para uma viga simplesmente apoiada nas duas extremidades. Então, basicamente, as condições de apoio se comportam como configurador desse comprimento efetivo. Dependendo de qual condição você seleciona, você está aumentando ou diminuindo o comprimento efetivo. E quanto maior o comprimento efetivo, mais fácil essa coluna vai flambar. Então, se você vai ter um comprimento efetivo maior, vai ter deflexões maiores, vai ter tensões maiores, então vai flambar uma carga crítica menor do que para um
comprimento efetivo pequeno. É isso. Devido à situação atual, não foi possível presenciarmos a realização do ensaio. Logo, não constatamos quais as reais condições de cada barra, nem como elas foram fixadas no equipamento que realiza o ensaio de flambagem. Então, vamos apresentar aqui alguns aspectos que, se estivessem presentes no ensaio, gerariam alguma porcentagem de erro. O primeiro é o posicionamento do corpo de prova na máquina de ensaio. A direção de aplicação da carga ela deve estar alinhada ao eixo longitudinal da barra. Algum ângulo de aplicação de carga geraria um erro no valor da carga crítica final. Imperfeições no corpo de prova, como empenamento nas barras de alumínio, se a seção transversal é constante ao longo de todo o comprimento, também afetaria. Erros na laminação, se o corpo de prova de fibra de vidro e o de carbono foram devidamente laminados, se cada camada foi colocada no ângulo certo, a quantidade de resina é a mesma em todo o comprimento, não há uma seção maior que a outra. Um terceiro ponto seria a limitação do equipamento que fornece os dados, a quantidade de casas decimais que ele consegue fornecer. Enfim, concluindo tudo que o Lucas Mendes e o Pedro Rezende falaram, esse experimento foi possível verificar os efeitos das dimensões de cada peça do material constituinte e da fixação da barra no valor da carga crítica de flambagem. Primeiro, o comprimento da coluna influencia de forma inversamente proporcional, isto é, quanto maior o comprimento, eu vou ter uma carga crítica menor, ela vai flambar muito mais rápido. E quanto às condições de contorno, o procedimento de solução nada mais é do que substituir o comprimento por um comprimento equivalente. Uma viga engastada, por exemplo, como as suas extremidades têm derivada nula, acaba que o comprimento equivalente é menor do que o seu comprimento real. E quando o comprimento é menor, nós temos uma carga crítica de flambagem maior. Agora, quanto aos materiais compostos, eles apresentam uma maior complexidade, porque seu comportamento depende da direção das suas fibras, da quantidade de lâminas, da composição de cada lâmina. E eles são materiais ortotrópicos, cuja rigidez deve ser determinada seguindo a teoria clássica de laminação. Então, utilizar essa equação de Euler, π ao quadrado é vezes I sobre o comprimento ao quadrado, não gerará um resultado correto. Há uma equação equivalente que você encontra esse EXX, que ele é específico de materiais laminados, que ele é uma combinação dos elementos da matriz de rigidez. Vou mostrar aqui, só para ter uma ideia do que esse EXX é. Temos aqui a equação de flambagem para materiais compostos. Aqui a carga crítica e a gente encontra seria esse EXX aqui. Esse EXX, ele é dependente desse D1, que por fim é encontrado utilizando os elementos da matriz de rigidez flexional do laminado.